Bom dia, meu nome é Ana Luísa Saraiva de Oliveira, estudo no Colégio Carmo, estou cursando a terceira série do ensino médio e fiz esse projeto com a orientação do professor Gilton Nathan Soares de Almeida, que é professor e coordenador do Jardim das Ciências da Natureza do Colégio Carmo. O nosso projeto vai falar sobre o Autódromo de Newton, que são as leis de Newton aplicadas na educação do trânsito. As leis de Newton e as leis de trânsito são indispensáveis para aqueles que desejam manter sob controle um automóvel e não correr riscos, tanto com a sua vida quanto para a vida do outro. E para isso nós montamos uma maquete que tem um trecho reto com uma placa móvel e um orifício. Temos também um plano inclinado, outro trecho reto com uma rampa móvel e uma barra fixa de colisão. Nós temos como objetivo desse projeto educar e mostrar responsabilidade no trânsito para que não ocorra nenhum tipo de colisões indesejáveis. Nós temos a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento até que uma força seja aplicada sobre ele. Aqui nós temos um recipiente parado que, ao fazer um movimento, ele tende a permanecer em repouso. Nesse caso, ele caiu porque no trecho tem um orifício e sobre ele atua a força da gravidade. Por isso, o recipiente tende a cair. Essa situação também ocorre no trânsito, através de batidas na parte da frente ou de trás de um veículo, ou quando ocorre a arrancada rápida, em que o carro vai e, por inércia, a pessoa tende a permanecer em repouso, por isso que ela cai. E também é muito importante o uso de cinto de segurança para que não ocorra da pessoa se acidentar caindo do carro. Agora vamos mostrar a segunda situação da inércia, que é a inércia de movimento, em que o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, como mostrado com a boneca. Se a tendência da boneca é continuar em movimento retilíneo uniforme, ela parou por quê? Porque outras forças atuaram sobre ela, como força da gravidade, a resistência do ar e o atrito do pneu do carrinho com a pista e também do eixo das rodas. Passando para a segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica, nós temos como fórmula força resultante igual a massa vezes aceleração. No nosso caso, usaremos um plano inclinado para poder representar e porque usaremos a aceleração natural da gravidade. E como é uma barra, usaremos também o seno do ângulo formado aqui embaixo, que é de 40 graus. Então a fórmula se tornaria força resultante é igual a massa vezes gravidade, que seria o peso, vezes o seno de 40. E calculando com essa fórmula, o peso do carrinho, temos a força resultante, que seria de aproximadamente 5 newtons. E vamos ver a deformação que 5 newtons causa na frente de um carro. A deformação de 5 newtons foi essa. E a frente do carro é justamente feita para amassar e absorver o choque para não acertar a cabine e nenhum passageiro. Agora vamos fazer o mesmo experimento, só que com 600 gramas a mais no carrinho. E vamos calculando, temos uma força de 9 newtons e vamos ver a deformação causada. Vemos que a deformação por 9 newtons foi muito maior do que a deformação anterior, porque deformação
força e massa são diretamente proporcionais. Agora temos a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, na qual toda ação tem uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Soltando o carrinho, vemos que a mesma força que o carrinho exerceu sobre a barra fixa é de mesma intensidade que a barra fixa exerceu sobre o carrinho. E com isso temos uma colisão parcialmente elástica, porque ele não voltou para o seu estado inicial. Voltou um pouco, mas não ao lugar que estava. Agora vamos apresentar situações no corpo humano após uma colisão. Uma colisão na parte traseira do automóvel faz com que o pescoço da pessoa tende a permanecer em repouso, por isso ela é jogada para trás. Agora, em uma colisão frontal, a tendência do pescoço é cair para frente, porque a tendência é continuar em movimento pela inércia. É conhecido como efeito chicote, que é o movimento do pescoço de ir e vir após uma batida, uma colisão. Isso pode causar danos sérios, como lesões musculares e ósseas. Agora vamos mostrar equipamentos de proteção contra o efeito chicote. Temos o encosto para a cabeça, temos o cinto de segurança e o airbag, que são equipamentos para minimizar os efeitos causados pelo efeito chicote no passageiro. Finalizamos aqui nosso experimento sobre as leis de Newton aplicadas à educação do trânsito em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, que está ocorrendo do dia 18 a 25 de setembro. Obrigada a todos, tchau!